Então, o que a gente tem, né? A gente começa aí com os conceitos de carreira que inicia ali na carreira linear, né? Então, se a gente faz uma linha histórica aí dos estudos e das definições de carreira que a gente tem na sociedade de forma geral e mais especificamente dentro das organizações, a gente tem ali uma trilha de carreira linear que é o começo, né, de tudo, onde a gente tem o crescimento em níveis, só que em apenas um caminho possível. Ou seja, se eu entro dentro de uma empresa, eu vou ter um caminho específico ali para poder trilhar, e esse caminho ele vai de uma parte mais operacional, mais auxiliar, até um cargo de chefia, né? Então, somente a liderança praticamente é valorizada nesse caminho aí de carreira linear, né? E aí, para efeito histórico, né, essa trilha ela vem muito de encontro aí com a criação dela, né, vem muito fortalecida quando a gente tem a Revolução Industrial, quando a gente começa com as teorias gerais da administração, desde a época ali de Ford, Taylor, etc., Fayol também, e a parte da Guerra Mundial fortaleceu mais ainda também, né, porque os modelos muito de organização de forma geral também vem muito do que os exércitos ali traziam na época. Isso já existia, né? Essa formatação de carreira linear também já existia há muito tempo atrás, antes de Revolução Industrial, mas, como eu falei, assim, isso foi fortalecido ali no começo do século passado, ali que quando isso tornou mais vivo ali dentro das organizações de forma geral ali que foram se constituindo. E aí, com o tempo, ali foi passando, a gente começou a ter uma tendência ali do que a gente chama de carreira em Y, né? Que aí é quando as empresas, principalmente, elas dão a possibilidade de um crescimento em dois caminhos diferentes, né? Então, aí trazendo também um pouco aí do conceito histórico, né? A gente teve a globalização muito fortalecida. Eu coloquei até entre aspas, né? A gente não tem isso definido, né? De fato, em conceito, história e tudo mais, mas a gente viveu e está vivendo ainda, né? Uma revolução tecnológica que fortaleceu bastante também a existência aí de uma carreira em Y. O que seria isso, né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem um papel extremamente relevante dentro da empresa, mas ela não ocupa um papel de chefia, né? Ela não ocupa um cargo de chefia, às vezes nem tem talento para isso, né? Não tem vocação para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso valorizar ela, às vezes, até mais do que uma posição de liderança dentro da empresa. Então, nisso, a empresa ela cria uma possibilidade de uma trilha de carreira de especialista. Então, a carreira em Y, né, para quem não conhece, a gente chega até um determinado nível numa trilha mais linear, então, começando ali como auxiliar, assistente, analista, etc., chega num determinado momento, a pessoa ela precisa escolher, né? Se ela vai ser um especialista ou se ela vai ser um líder ali, ou um gestor dentro da organização. Então, a empresa ela trilha esse caminho para os seus colaboradores, para suas equipes, etc., de uma forma que dá a possibilidade aí de dois caminhos distintos aí dentro da empresa também, né? E isso veio muito aí por conta aí da própria tecnologia, de você ter cada vez mais posições de especialistas que fazem bastante sentido e são valorizados dentro das organizações, assim como os líderes também, né? E aí, evoluindo mais um pouco, a gente tem recentemente aí o que a gente chama da carreira em W, né? Ainda um tipo de carreira, né? Uma trilha de carreira muito nebulosa aí dentro das organizações. E é natural que isso seja porque não é aplicável para qualquer modelo de negócio, assim como a gente tem a carreira linear e a carreira em Y. Se a gente fala, bom, eu consigo aplicar uma carreira em Y numa instituição pública, é totalmente possível. Numa empresa de tecnologia, numa startup, também é possível. Então, a aplicabilidade de uma carreira linear e de uma carreira em Y, ela é ampla, né? A gente consegue levar para praticamente qualquer tipo de empresa. Vai muito mais da cultura da empresa do que do segmento dela. Enquanto uma carreira em W é muito mais sensível e muitas vezes precisa haver uma necessidade de ter uma possibilidade de uma carreira em W. O que o W traz, né? Uma possibilidade de idas e voltas. Então, muitas vezes você ocupa um determinado cargo dentro da empresa,
mas pontualmente você precisa assumir um projeto ou uma responsabilidade que faz com que num momento temporário você assuma essa posição e depois retoma para o seu cargo original. Então, muitas vezes, por exemplo, em questão de engenharia, de projetos de construção civil de forma geral, às vezes você tem ali uma pessoa que tem as suas responsabilidades ali dentro da empresa, só que com a existência de um projeto, essa pessoa ela assume a responsabilidade desse projeto, terminou o projeto, ela volta para sua posição original e aí vida que segue. Então, por isso que até trouxe ali como gestão de projetos a referência histórica, né, da Carreira em W, porque foi o que norteou, né, e trouxe a possibilidade de existência dessa trilha de carreira. Ainda que no Brasil tem uma sensibilidade maior por conta da legislação trabalhista, então é muito sensível, né, a gente colocar uma pessoa numa posição temporária e depois retomá-la, porque a gente tem algumas entraves aí da legislação trabalhista que muitas vezes a empresa ela quer evitar o risco, né, de fazer essa ida e volta, do que de repente trazer um ponto mais específico aí nesse sentido, tá?